Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para a nossa penúltima visita aos terrenos de Nevermore. Vamos para o episódio 7 da Wandinha. Seriado esse que já está confirmado para mais temporadas, então a gente já pode esperar novas incursões aos terrenos e mistérios dessa escola muito louca. Vamos começar ouvindo do Arthur como foi para ele reencontrar um membro da família que ele tanto gosta. Nesse episódio 7, nós temos mais família Addams, além da Wandinha. A gente está encaminhando para um final que é satisfatório, mas não é aquele final absoluto, tem mais pergunta do que resposta, mas vale assistir, valeu assistir, foi muito bacana trazer para vocês aqui episódio a episódio. E aí, Arthur, episódio 7. Esse é um dos episódios que eu mais gostei, justamente pela aparição do querido tio Chico. Para mim, é o meu personagem preferido da família Addams. É ele, a Wandinha e o Primo It. São os meus três preferidos. Mas especialmente o tio Chico era o campeão. Ele finalmente aparece. Acho que o personagem, né, o modo como é que ele está representado, está perfeito. Está exatamente o que eu esperava do tio Chico, de personalidade, de aparência. Não está idêntico ao do desenho que eu estou acostumado, mas eu sei que do desenho é mais uma variação do que a regra. Gostei muito do modo como é que o tio Chico foi representado, bem louco, fazendo as coisas que, assim, que ele gosta de fazer. Ele já chega lá na cidade assaltando um banco, então já chega meio que procurado pela polícia, a cara do tio Chico fazer isso. Esse episódio, as coisas começam a afunilar um pouco, então já começa a direcionar com vontade para um final. Até então, não mostra muito bem quem é o culpado, mas já vai começar a dar mais indício, cada vez mais indícios sobre quem é o culpado. Inclusive, nesse episódio acontece uma coisa que eu vou deixar implícita aqui, se o Osso quiser falar já são outros 500, mas junto com uma frase que ela comenta num dos episódios passados, meio que já direcionou completamente o meu radar para um certo culpado, que já digo de antemão que não é um culpado, é um conjunto de culpados, tá? E um desses culpados é direcionado por uma fala dela no passado nesse episódio que se reflete. Muito interessante. É verdade. Gostei de como é que as coisas vão... Oi? Não, estou concordando com você, é verdade. Sempre. Gostei do modo como é que desenrola, mas eu gostaria de ver mais o tio Chico, gostaria de ver um pouco mais, porque ele vem e vai muito rápido, ele praticamente só está nesse episódio. Mãozinha sofre um atentado, né? Que o tio Chico ajuda a salvar o Mãozinha. Também outro personagem que, além dos três que eu já tinha citado, eu tinha esquecido dele, é um quarto episódio que eu tenho muito carinho, um quarto personagem que eu tenho muito carinho. E é basicamente isso que tem nesse episódio. Acho que se eu falar muito mais, vai vir muito spoiler, então vale a pena vocês confirmarem o que acontece no episódio. E você, Oscar, qual foi a sua opinião? É verdade, é melhor você não entrar muito em detalhe, senão vai acabar escapando uma coisa ou outra. Exato. Como o Arthur disse, nós estamos encaminhando para a resolução desse problema, desse mistério central. Nós vamos sim descobrir quem é a criatura. Como o Arthur disse, a criatura, como ela é comandada, ela tem um mestre, existe um mentor, uma mente maligna por trás disso tudo. Então os culpados começam a se desenhar. Se você prestar muita atenção desde o primeiro episódio, você consegue chegar neste 7º já com muita coisa resolvida e muita coisa acertada. Então, se você quiser praticar a sua própria dedução,
Volte tudo, comece e vê o primeiro episódio de novo. Analise o comportamento de cada um dos personagens, analise os trejeitos, analise em quais momentos esses personagens aparecem. E aí você vai chegar no 7º aqui, já bem claro, se não quem é a criatura, quem é o mentor. Eu suspeitava, assim como Também. todo mundo suspeitava primeiro da diretora, mas estava muito óbvio ser ela, muito óbvio ela estar envolvida nessa coisa. Na verdade, ela tenta só preservar a escola sobre tudo e sobre todos. Ela quer manter a idoneidade e a escola funcionando. Ela não está diretamente ligada com nada que está acontecendo. Então já fica aí a minha dica spoiler sobre esse episódio, sobre a resolução geral. A Wandinha se encontra com o tio Chico. O tio Chico é aquele professor pardal, meio... ele lembra um pouco o Rick, do Rick e Morty. Ele lembra um pouco o próprio professor Pardal. Ele é um personagem carismático, é um personagem inconsequente. Ele é quase infantil, ele tem alguns comportamentos que você imagina que a 5ª série nunca deixou dele. Quando o Mãozinha sofre esse atentado, dá um aperto no coração, porque o Mãozinha ele é o nosso pet irmão mais velho da Wandinha favorito. Graças às habilidades e à engenhosidade do tio Chico, do Fester, do Funério, aí você pode chamar ele como você quiser, ele é conhecido por vários nomes. Graças aos dons e à engenhosidade, salvou-se o Mãozinha. E aí, é claro que serviu de motivação para a Wandinha. Tá com aquele fogo no olho, tá com aquele quem fez isso com o Mãozinha, porque é um irmão, é um membro da família. E aí a coisa começa a ganhar um pouco mais de ação, um pouco mais de adrenalina. Gostei desse episódio, também não vou entrar em muitos detalhes para não atrapalhar a experiência de vocês. Só a surpresa que nós já estamos revelando aí que o tio Chico vem, que as coisas começam a se desenhar e que o Mãozinha sofreu um atentado, mas passa bem. Eu já dá um norte para vocês poderem acompanhar esse episódio e depois vir conversar com a gente sobre o que vocês acharam, do que vocês estão achando desse seriado, o que vocês esperam para a próxima temporada. Então, tem muita coisa legal. Curiosidade não vai ter nem hoje e nem no próximo episódio. Por quê? Porque eu escondi nos nossos vídeos, desde o primeiro, alguns easter eggs. Eu escondi na edição, eu escondi em algum detalhe ou outro, algumas dicas e alguns detalhes que não foi falado. Eu gostaria que vocês procurassem com calma, deem uma olhada na nossa playlist. Encontrou um easter egg? Fala qual vídeo, fala qual minuto. Nós vamos encontrar uma forma de destacar as pessoas que encontrarem. Nós vamos fazer um vídeo especial aí falando de você, talvez até convidando você para uma live rápida, para você contar para a gente como foi visitar o universo da Wandinha. Então vocês vão ter um pouco mais de participação a partir do ano que vem. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar sem prejudicar a experiência? De maneira alguma. Sem prejudicar, não tem como. Acho que a gente falou tudo e muito mais. Então é nóis. Valeu! Valeu!